Então, caros irmãos, saudações fraternais, votos de alegria, de serenidade interior. Quero convidar as pessoas que estão aí do meio para trás para vir um pouco mais para frente, para que elas fiquem livres da tentação de conversar durante o estudo. Porque a tentação é um negócio danado, de difícil de resistir. Eu sei porque eu caio muito na tentação. Dizia o Chico Xavier que tentação, mais para frente um pouquinho, Kelly. Mais para frente. Dizia o Chico Xavier que tentação é assim como um cachorro bem grande perseguindo a gente, correndo atrás da gente, e a gente correndo, mas com a vontade enorme que o cachorro alcance a gente. Tentação. Pode ver. Você tem medo da tentação, pode até orar para não cair, mas na hora que ela chega, você quer que ela te pegue. Deixa esse cachorro me pegar, vai ser gostoso. Chico Xavier. Então eu sei que nós todos aqui na superfície tentadora do planeta, nós estamos de passagem curta. E eu queria refletir só um pouquinho sobre se a passagem aqui no planeta é tão curta e tão perigosa. O perigo é que a gente não faça o que veio fazer. Grande perigo. E quando a gente está lá no além, durante todo o tempo que a gente está desencarnado lá no além, a gente não está curtindo prazeres notáveis. Mesmo que você esteja numa escola de aprendizado, numa cidade espiritual boa, mas ali não é o fim. Você está lá de olho na preparação para a sua próxima volta para a Terra. E você sabe que aqueles 80 ou 100 anos que você vai viver aqui na Terra são uma grande oportunidade para você vencer algumas falhas do seu caráter, que lá no além agora estão pegando. Você lida lá no além com espíritos de diversas hierarquias superiores a você. E não há jeito da gente ficar livre da inveja. Você olha para eles e fala, puxa vida, eu podia estar no lugar daquele ali, na mesma altura daquele, que lá nem falo, porque está maior aquele, então, mas eu podia até estar no lugar daquele lá também. Por que eu não aproveitei direitinho o tempo que eu tive lá encarnado? Quantas vezes eu estive lá para lutar contra as minhas imperfeições, estas que estão agora aqui no além comigo,
me impedindo de ser aquela pessoa ali. Eu não quero ser ela, eu quero ser como ela é. E eu podia ser ela, só ter aproveitado, por exemplo, a última encarnação. Eu fui testado lá bastante na paciência, mas eu, ingênuo e infantil que era, fiquei correndo atrás de valores do ego, vontade de ter valor aos olhos dos outros, vontade de ser importante, vontade de dominar, vontade de mandar, querendo ser chefe, querendo ser gerente, querendo ser bonito, não só bonito, mais bonito do que os outros, querendo ser mais esclarecido, mais culto, mais capaz, até na virtude eu competia, queria ser mais paciente, queria ter mais valor. Quando alguém contava um caso de paciência perto de mim, ao invés de eu admirar a paciência e bater no peito e confessar a mea culpa, eu ficava arrumando um jeito de contar um caso qualquer, onde eu mostrava que naquele lance lá eu tive paciência do jeito que você está falando aí. Quantas vezes nós fizemos isso? Não estou muito preocupado com quantas vezes vocês fizeram, não. Eu sei que fizeram muitas vezes, mas não estou preocupado. Eu estou aqui aflito, é porque eu sei que eu fiz isso muitas vezes. A pessoa conta um caso de valor lá, eu fiz um negócio desse ainda ontem, a pessoa chegou perto de mim e tal, aí a conclusão é que eu sou aquilo ali que o cara está admirando. Lá na minha clínica, diariamente, eu sento junto com um paciente e eu falo com ele uma coisa qualquer assim sobre uma virtude, e ele me conta um caso que ele já faz aquilo. Aí eu olho para ele e falo assim: vou ter muito trabalho com esse moço. Porque ele não está aqui para eu castigar, jogar na cara dele. Não. Consertá-lo. Ajudá-lo a ver. Então eu rogo a Jesus me dar instrumentação emotiva para eu poder ser útil àquele cara. Como é que eu vou fazer para ele entender que ele precisa aceitar que ele não é isso que ele está querendo mostrar que é? Não é paciente, não é humilde, não é de valor. Ele é como todo mundo é. Agora, o tanto que ele é, não importa, mas eu, como terapeuta dele, eu preciso ajudar esse cara a ver-se, senão ele não recebe ajuda. E só de eu falar não vai adiantar. Então eu preciso fazer que nem o Carl Rogers ensina. Carl Rogers, um psicólogo muito importante, criou uma escola psicológica notável. Aliás, as técnicas do Carl Rogers são esse botãozinho aqui. Obrigadinho. As técnicas do Carl Rogers são amorosas. Ele descobriu que sem um tremendo afeto pelo paciente, o terapeuta não pode ajudar. Eu quando li aquilo, falei, nossa, de qual céu esse cara veio? Ele escreveu vários livros, eu fiquei doido, fiquei procurando. Resumi os textos dele, resumi, grifei, decorei, analisei. Falei, esse cara tem que entrar na minha cabeça, eu tenho que descobrir como é que ele faz. Porque é isso que a doutrina espírita fala.
É isso que o Espiritismo fala. Para dizer a verdade, é isso que Jesus veio fazer. Ensinar para a gente como a gente vencer a gente enquanto está encarnado. Porque toda vez que a gente desencarna com algum esclarecimento, a gente fica lá o tempo todo, enquanto está desencarnado, preparando para na próxima encarnação a gente conseguir fazer aquilo que não fez nas outras. E com aquele medo danado de falar, meu Jesus, mas é muito provável que eu não faça quando eu estiver lá encarnado, porque eu já fui lá outras vezes com essa mesma vontade e não fiz, porque a gente chega lá e esquece. Eu vou chegar lá e ser dominado pelos meus impulsos de grandeza, de importância pessoal, de poder, de mandar. Eu sei que eu muito capaz de fazer isso de novo. Isto é a tentação para mim. Mas eu tenho que ir lá. Mas eu não endireito. Em toda conversa que eu entro, daí um pouquinho que eu entroso na conversa, eu já fico pensando o que é que eu vou falar, e tento falar bonito, e tento falar para poder. Poder o quê? O que eu vou ganhar? Poder aparecer. E daí, o que você ganha quando você aparecer? Você não ganha nada, você mostra que você é um idiota e continua sendo. Só isso que você ganha. Mas se pelo menos você descobrisse que você acabei de ser idiota outra vez. Falei aqui, exibidamente, mostrei valor e não passo de um idiota. Igual o cavalo do Calígula. Eu sou igual o cavalo do Calígula. Cavalo do Calígula, Emmanuel que fala. Emmanuel fala na mensagem que o cavalo do Calígula, lembra do Calígula, né? O imperador romano? Calígula tinha um cavalo que ele tentou endeusar o cavalo dele. Ele fez muita gente ajoelhar diante do cavalo. Calígula alimentava o cavalo dele num vaso de ouro. E o Emmanuel fala assim: o cavalo de Calígula comia num prato de ouro, mas não passou nunca de um cavalo. E eu fico sabendo que eu sou igual ao cavalo do Calígula. Toda vez que eu mostro valor, assim, que eu me comprazo em mostrar valor, na hora que eu acabo, eu até oro para Jesus me lembrar de que eu não passo de um cavalo, do Calígula. Estou aqui mostrando valor, mas não passo de cavalo. O que adianta ser superior aos outros desse jeito? Jesus veio. A salvação é essa. Eu preciso de ajudar o cara encarnado. Porque o sujeito encarnado, ele é um perdido. Ele está afogado na exuberância prazenteira de ser superior aos outros o tempo todo. Quando alguém faz um pouquinho assim de chega para lá na gente, a gente se ofende e fica de mão da pessoa. Às vezes vai embora do lugar, brigado com a instituição. Aquele luz lá, aquilo lá não presta, só tem gente orgulhosa, gente metida besta lá. Aquele Rodrigues lá é o campeão dos ignorantes, dos estúpidos, não sei o quê. Porque o sujeito se ofendeu com alguma coisa que alguém fez. Se alguém brigar com alguém e sair daqui, fala mal de mim. É claro que eu mereço. É claro que eu mereço. E quando eu fico sabendo, muitas vezes eu fico aborrecido com aquilo. Aí eu falo, cavalo de Calígula outra vez. Eu não tinha que estar aborrecido. Pois o cara está falando a verdade. Quem que sou eu? Mas isso é quando eu lembro. Na maior parte das vezes eu não estou lembrando. Então eu opero.
Na hora que eu lembro, falei, nossa, cavalo de Calígula, 3 vezes em seguida ali, ó. Nossa. Comi no prato de ouro e não deixei de ser cavalo, olha lá. Então, melindre, gente, cuidado com o seu melindre. Você se ofende com falhas dos outros. Que a falha do outro atinge o que em você? Atinge o seu orgulho. E você se enche de ofensa. E vinga, vai embora, volto mais aqui. Está vingando, está punindo o pessoal lá. Cada vez que você faz isso, você cai uns 10 metros para baixo na evolução. E eu fiz isso muitas vezes. E o que é pior é que ainda faço. Quer dizer que eu não estou jogando carapuço para sua cabeça não, sabe? Eu sei que você merece, mas não é da minha conta isso. Eu não tenho que botar carapuço na sua cabeça, eu tenho que pôr na minha. E eu estou pondo, porque tudo que eu estou falando aqui, eu sou capaz de contar 2 ou 3 ou 4 exemplos de quando, como eu fiz isso. Então eu não estou brincando. Eu nasci para corrigir-me. Eu nasci para suportar e verificar como é que eu me comporto diante daquela provocação. E impreterivelmente eu não gosto daquilo que o sujeito fez. Me ofendeu, não gosto. Mas era para gostar? Era para olhar um pouco mais além. Não veja a pessoa, veja a potencialidade da pessoa. Um dia, o Emanuel, não era Emanuel, era Públio Lentulus. Senador romano, no tempo de Jesus. Orgulhoso, poderoso, rico. Orgulhoso, exibido, arrogante, consciente do seu poder. Mas ele tinha uma filha doente, doença grave, não sarava. Lepra naquele tempo não tinha cura. Levou a filha dele lá para Jerusalém para ver se o clima ajudava lá e tal. Chegando lá, ele tomou notícia de um carpinteiro que andava fazendo curas. E ele, muito a contragosto, concedeu-se encontrar o carpinteiro. É só ler há 2000 anos. Né? Vocês leram, né, Bárbara? Bárbara leu 5 livros de Emanuel. Depois disso ela parou. Eu vou chorar um monte de lágrimas porque ela parou. Mas ela vai continuar. Vai ler de novo. Aqueles livros talvez. Lê outra vez. Os mesmos 5 outra vez. Cada vez que a gente lê, a gente aprende muita coisa. Já sabe a história, mas as palavras você não sabe. Por exemplo, o que o Públio Lento falou para Emanuel? O que o Públio falou para Jesus? Que o Públio era Emanuel. Né? O que o Públio falou para Jesus? O que Jesus falou para Públio? Públio foi orgulhoso, senador, precisava de um favor, mas não pediu, não falou nada, ele exibiu categoria. Jesus olhou para ele, Jesus não olhou para Públio. Para quem que Jesus olhou? Para quem? Hein? Não. Para quem Jesus olhou? Hein? Quem? Emmanuel.
Emanuel. Toda palavra derivada do hebraico, terminada com o ditongo el, ol, etc., tem a sílaba tônica no final. Ezequiel, Salatiel, Manuel, Rafael, Gabriel. Agora na hora que chega Emanuel, a turma fala Emanuel. Eu não sei quem que plantou na cabeça do povo que o nome é Emanuel. Um dia eu perguntei para o Chico assim, falei, Chico, você falava Emanuel, por que agora você está falando Emmanuel? Ele falou assim, filho, todo mundo fala Emmanuel, eu não quero ser diferente. Eu falei, meu Jesus, quando que eu vou ser humilde assim? Eu estou aqui revoltado que o homem fala errado de propósito. E ele fala por humildade, não quer desgostar ninguém, todo mundo fala Emmanuel. Ele vai falar Emanuel? Chico Xavier. Cada vez que eu lembro do Chico Xavier, eu fico me colocando na posição de uma pessoa que teve a honra de um dia enxergar de perto um espírito superior. Mas como todo cavalo de Calígula que eu sou, não aproveitei direito Chico Xavier. Devia ter feito diferente, aproveitado mais. Devia ter ido mais vezes lá. Eu fui muitas vezes, mas foram poucas. Eu fico pensando no coitado do Pôncio Pilatos, que esteve diante de Jesus. Eu fico pensando no dia que o Pilatos chegou no além e compreendeu quem era Jesus. Coitado. Ele falou, nossa, eu estive diante do governador da terra, do planeta. Ninguém é governador de planeta sem ser Cristo. Cristo é o grau máximo do Espírito puro. Cristo é o Espírito que terminou o curso da evolução e se transformou em Espírito puro e começou uma nova escala evolutiva, a escala dos Cristos. E ele percorreu toda ela até chegar ao ponto da diplomação. Aí ele ganhou o título de Cristo. Quer dizer, Cristo não é só um Espírito puro. E todos os Cristos se reúnem. Bom, o que a gente avalia sobre esses Cristos? Só avaliação, só para dar um pouco de emoção na gente, assim, um pouco de ternura. Só para isso. Porque Jesus amava demais, né? Depois eu volto lá no que Jesus falou para o Públio. Não esqueci não. Mas voltando lá. O que esses Cristos fazem? Eles amam. Jesus falou do amor de um jeito que ninguém aqui na terra deixa de se enternecer até quando escuta. Quando Jesus falou que fez um ato aparentemente errado e fez por amor, a gente se enternece. Aquele episódio que eu já contei, até semana passada acho que eu contei. Mas cada vez que eu conto, eu próprio me abrando um pouco mais. Aquela crítica do Simão Pedro, porque Jesus transformou água em vinho. O Senhor fez bebida alcoólica a mais do que era necessário, aquilo foi excesso. Eu não entendo, eu não posso, não censuro o Senhor de jeito nenhum. Mas o Senhor mesmo falou que nenhum excesso é bom. E que a bebida alcoólica faz mal.
Então eu estou sem saber por que o Senhor transformou água em vinho. Numa festa onde o pessoal já bebeu tanto vinho que acabou com o vinho da mulher lá. Eu sei que o Senhor não errou e sei que eu não entendo porque o Senhor fez aquilo. Mas então compadece-te da minha ignorância e me conta por que o Senhor fez aquilo. Tadinho de Simão. Jesus rachou de pena dele. Eu racharia de raiva dele. Vai, desgraçado, está me censurando por quê? Jesus rachou de pena dele. Ele falou, Simão, eu tenho falado muitas vezes para o pessoal aí, como é importante amar as pessoas. Amar você, por exemplo. Agora eu vou mudar um pouquinho do modo como eu contei da última vez. Amar você, por exemplo. Vou contar uma coisa para você. Não há nada que você faça, qualquer que seja a coisa, por pior que seja, não há nada que possa arranhar sequer o tanto de amor que eu tenho por você. E tem uma mulher que me criou, que é a minha mãe. E eu tenho um amor imenso por ela. Você calcula. E eu não falei com vocês que era importante amar o inimigo. Lembra disso, Simão? Amar o inimigo. Se você não amar o inimigo, você ainda não está desfrutando das delícias do verbo amar. E o inimigo é uma provocação boa para a gente exercitar o amor. Eu não falei que era para amar o inimigo. Agora, com qual maior razão eu irei dizer sempre sobre o amor aos amigos? Aquela mulher lá daquela festa é amiga da minha mãe. E estava sofrendo porque na festa dela o vinho acabou. Eu não tenho que entrar no mérito se ela tem razão ou não. Eu tenho que verificar se a pessoa está sofrendo. Lembra que eu falei que enquanto houver uma lágrima entre as ovelhas que o Pai me confiou, eu não descansarei até socorrer a última, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, por amor, transformei a água em vinho. E o meu coração se rejubila, porque é muito bom amar. Esse era Jesus, o Cristo. Eu estou um pouco emotivo, porque eu andei escutando umas coisas que me deixaram bem emotivo. Hoje. Mas isso não é tristeza não, é só emoção boa, muito gostosa. Os cristos se amam entre si com uma qualidade de amor que nós não temos competência de avaliar. E Jesus mora lá no meio deles. Os cristos aí desses planetas, todos são imensamente amorosos. Imagina o tanto que eles gostam de Jesus. Quando Jesus foi reencarnar,
Foi uma decisão que foi tomada por eles, pelos cristos. Houve uma reunião aqui na proximidade da terra. Alguns dizem que foi no sol. Porque o sol é quente para nós terrenos aqui, né? Para o nosso corpo. Mas para espíritos iluminados, o sol deve ser um lugar muito bonito. Nossa, como deve ser bonito aquilo lá. E eles se reuniram para deliberar. Primeiro foram 2 vezes que eles se reuniram. Uma quando ia a formação da terra. Reuniram todos os cristos para deliberar. E aí deliberaram como é que seria a pressão atmosférica, como é que seria o movimento de rotação, movimento de translação, movimento de recessão, falei dele aqui um dia dele. Como é que seriam o clima, a temperatura, as situações das pessoas, como é que seria a evolução dos seres vivos aqui no planeta. Eles deliberaram. E se eles deliberaram assim rapidamente, porque com a inteligência suprema deles, divina, eles fizeram isso assim, num lapso de... E Jesus era o encarregado da terra. Depois, quando Jesus veio cá para a terra, estava encarnado, vocês calculam que aqueles cristos vieram aqui algumas vezes visitar Jesus? Eles devem ter vindo muitas vezes. Todos os cristos dos diferentes planetas vieram ver Jesus quando ele estava encarnado aqui. Porque Jesus estava numa missão de amor. É uma coisa muito diferente do que todo mundo sabe. Amor. Jesus ficou ensinando isso. Ele sabia que aquele pessoal não ia aprender amor por enquanto. Mas eles iam pelo menos tomar notícia. E também por causa do tremendo eletrobiomagnetismo que ele irradiava, ele iria impregnar as pessoas para adesão ao amor, mesmo que não soubessem como é que se ama. Então, voltando ao ponto, quando Jesus pousou os olhos naquele senador romano, ele não viu o senador. Quem é que ele viu? Emanuel. Ele viu quem é que seria aquele cara futuramente. Porque o olhar dele de divino devassou os horizontes do tempo e avançou no futuro. Ele viu Emanuel. Viu o que Emanuel ia fazer. Como é que Emanuel se dedicou a ele. Com tremenda afeição, dedicação, abnegação. Agora no Espiritismo aqui no Brasil, traduzindo o Evangelho em minudências ao alcance do povo, durante muitos anos. Ele viu que Emanuel ia ser um tremendo discípulo, então ele falou com o Públio uma linguagem que não era para o senador romano ouvir. Era para quem entendesse que aquele senador ia ser o Emanuel lá do futuro. Porque Jesus falava para o povo sempre desse jeito. Ele não contava parábola sem visar um objetivo para um grupo de pessoas. Quando tinha um grupo assim, ele falava uma parábola para aquele grupo. Igual aquela história que Humberto Campos conta das 3 parábolas. Eu não vou contar hoje porque elas demoram um pouquinho mais. Para 3 grupos de pessoas que estavam junto de Jesus num certo momento. Só para criar um suspense, uma vontadezinha de ouvir, o Simão Pedro foi chamar o pessoal do Sinedrim, o pessoal lá do templo.
para conhecer o mestre dele. Eu tenho um mestre. E eles foram com o Pedro ver o mestre. Jesus estava lá com uma porção de... Não gosto de falar isso, essa palavra. Garotas de programa. Tinha outro nome, né? Na época lá. Mas Jesus não estava com elas porque elas eram garotas de programa. Ele estava com elas porque elas eram pessoas doentes, necessitadas. E ele andava sempre muito mal acompanhado. Prostitutas, cobradores de impostos, comerciantes estelionatários, malandros, bandidos. Era o pessoal que andava com Jesus. Agressores, pescadores, ignorantes e brutos como Simão Pedro, cobrador de imposto, usurário como Levi, que depois virou o apóstolo Mateus. A companhia de Jesus era ruim. E quando Simão Pedro chegou com os doutores da lei para mostrar o mestre dele, os mestres olharam. Ele estava lá com as moças, com umas senhoras lá, idosas, choraminguentas, queixosas e mal faladeiras, conhecidas na praça. E os sacerdotes falaram: é esse que é o seu mestre? Vamos chegar lá e ver o que esse mestre tem para dizer. E se aproximaram. E Jesus contou as 3 parábolas para eles. Voltem na próxima semana que eu vou contar as 3. Por hoje eu vou continuar aquilo que eu estava falando. Ou vocês querem as 3 parábolas? Dá tempo, eu vou resumir. Ele falou assim, ele viu 3 grupos de pessoas ali ouvindo. Primeiro, os sacerdotes, doutores da lei, aqueles caras imponentes, que ele não viu assim. Ele viu pais de família, pessoas bem intencionadas, devotadas ao bem dos seus familiares e tinham um emprego e viviam socialmente do melhor jeito que eles sabiam viver. Ele não estava vendo uns caras arrogantes, metidos, dono da verdade. Pais de família. Humberto de Campos. Então ele contou a eles a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas esse nome, filho pródigo, é um nome impróprio. O nome mais próprio é a parábola dos 2 filhos. Porque os 2 filhos daquele homem, da parábola, simbolizam as 2 parcelas da humanidade. Então Jesus contou que o filho mais novo, de um homem fazendeiro muito rico, chegou perto do pai e lhe pediu a parte da herança, porque ele era novo e pretendia gozar a vida e gastar o seu quinhão, do modo que lhe aprovesse. Ele aprovia naquele momento ir embora para uma cidade grande e viver a vida. E o pai, muito a contragosto, sabendo que não poderia dissuadir, fazer o filho mudar de ideia, deu-lhe a parte da herança e ele partiu. E o pai se encheu de pesar, de tristeza e de saudade. E o filho foi para o mundo e esbanjou o dinheiro de todas as maneiras que ele pôde. E finalmente o dinheiro acabou e ele estava mal. Teve que arrumar emprego. Não conseguia emprego bom.
aceitou um emprego mais ou menos, mas não achou nenhum emprego mais ou menos, aceitou um subemprego, alimentar porcos. Ele desceu ao subnível social, onde perambula o desgosto e campeia a dor e a tristeza. E no auge do seu torpor de desajuste social e de arrependimento por ter deixado um lar equilibrado e sadio, confortável e rico, para cair nesse estado miserável de vida, ele decidiu voltar e calçar a cara na humilhação e pedir emprego ao pai dele, sem direito a qualquer tostão de herança, porque ele se sentia morto, e se ele não voltasse, ele morreria mesmo. Então ele voltou. O pai, quando viu o filho chegando de volta, se encheu de alegria e de furor e gritou desesperado: atenção todos, buscai para comemorar o novilho cevado. O novilho cevado, é preciso estudar a história hebraica lá para saber o que é isso, né? Novilho cevado. Eles lá tinham uma emoção muito grande em se alimentar em conjunto, porque era de um tempo anterior, onde havia carência, e quando eles conseguiam uma carne, juntava toda a família daqueles clãs, para se alimentar com aquela carne, porque aquilo era um acontecimento raro. Depois, quando os grupos familiares passaram a conseguir um pouco mais de comodidade social, eles tinham novilhos, tinham gado, né, que servia de alimento, mas mesmo assim tinha o novilho cevado, que era aquele especial reservado para as festas. E o novilho mais cevado de todos era aquele que servisse para a maior festa. E quando o filho dele voltou, ele considerou a maior de todas as festas e pediu para trazer o novilho cevado. Ia ser uma grande comemoração. E disse: alegrai-vos comigo, porque este meu filho estava morto e ressuscitou. Bom, o que Jesus queria contar com isso é que este pai representa a Deus, que se alegra com a volta de qualquer dos seus filhos que esteja transviado pelos caminhos do mundo e consegue retornar ao aprisco do amor de Deus. E quando isso acontece, é uma grande festa nos arraiais supremos do divino. E essa grande festa entusiasma todas as cortes celestiais. Porque esse pessoal aí de cima não é só superior, não, eles são amorosos. Porque aqui Jesus pregou que nós precisamos aprender a amar. E é só isso que nós temos que fazer na vida. E a gente até que começa a descobrir um pouquinho de vontade de amar, não é? Agora imagina um pouco mais para cima de nós. Mais para cima e mais para cima. Esse pessoal vai amando cada vez mais. Na hora que chega lá em cima, os grandões, como é que eles amam? Eles amam muito. Amam muito entre si. E amam muito para baixo. Eles amam todo mundo. E amam a gente também. E eles não nos veem por causa dos nossos pecados. Eles não enxergam as falhas humanas. Eles enxergam os potenciais humanos.
Então aquele pai não viu a podridão do filho dele, ele viu o filho dele amado que estava voltando para o coração dele. O que aquele pai, não está descrito na parábola, que aquele pai sabia, era que o amor conserta as pessoas. Se você se dedicar a amar as pessoas com quem você convive, você vai ver como elas todas mudam com você. Se você, e amar não é um negócio muito difícil, não. É só deixar de ser tão indiferente quanto você é com seus parentes. E começar a se preocupar mais com eles. E olhar mais nos olhos. E conversar com mais meiguice com cada um deles. E se alegrar quando um deles chega da rua e fala: oi, querido, você voltou, que bom. Me dá um abraço. Não vejo ninguém na família fazer isso. Ninguém faz. Mas os espíritos mais adiantados fazem. Porque eles já sabem o negócio do amor, né? Mas eles estão querendo que a gente aprenda esse negócio do amor, porque o amor conserta a vida da gente. Não tem nada que conserta você mais do que o amor que você dê para alguém. Se você for capaz de amar mesmo, você vai ver como seus parentes começam a carregar água no balaio para você. Eu estava escutando um famoso orador espírita, um dia desse, numa palestra, e ele falava que o amor das pessoas, assim, o amor esforçado das pessoas, tem um valor desconhecido em termos de energia eletrobiomagnética, que é um tipo de energia que nós não conhecemos, nós só ouvimos falar nessa palavra, a gente não sabe o significado dessa energia, mas ela altera a pessoa. Por isso que Jesus dizia que só tem uma coisa que conserta o homem mau, é o amor. E Jesus falava que para ficar livre de qualquer pessoa má, era só transformá-la em boa. E isso se faz com amor. Então eu fiquei muito impressionado com esse negócio. E eu estou mesmo muito impressionado com esse negócio do amor, porque eu estou começar ao princípio de querer entender. É isso que eu estou começando. Entender o negócio do amor. Então espíritos mais adiantados amam muito. E não punem nada, não cobram nada, não ofendem nada. Deus fez uma lei tão perfeita que toda ofensa que você vai receber pelos males que você fez, são ofensas que decorrem daquilo que você fez. É você mesmo que criará os seus males. Assim como tem acontecido aqui, é você que tem criado toda a encrenca que você tem vivido. Se você pensar bem, foi você que criou tudo. A pessoa não gosta de você por causa de quê? Por causa do que você fez. Você não vê o tanto de arrogante, o tanto de metido, o tanto de prepotente, o tanto de vingativo que você é. Mas vê tudo que os outros são. E o que Jesus queria que a gente aprendesse com religião. Jesus tentou religião de tudo quanto é jeito aqui nesse mundo. É tudo religião de Jesus. Em todas elas tem lá uma instrução sobre o negócio do amar. Mas as religiões largaram o amor para lá e começaram a pregar processo de salvação, técnicas de salvação, procedimentos manuais, posturas, adorações, rituais, símbolos. Não, Jesus não fez isso, ele mandou amar. Dedique-se a entender como tratar a pessoa melhor. Isso é a melhor religião que tem. Aqui no Espiritismo, é a única religião que nós temos. A única coisa que nós temos que fazer é descobrir esse negócio do amor. Não há outra regra. Ou você ama, ou você não ama. De qualquer jeito você não está perdido não, você está estacionado. Mas se você quer progresso, comece a amar. Voltando à parábola, esse é o pai amoroso lá. Agora tem o filho, o outro filho, que é chamado o egoísta.
Aquele que não gastou o dinheiro do pai, aquele que não pediu a herança e foi gastar à toa lá na cidade grande. Aquele lá se encheu de ciúme e de dor e falou para o pai: o senhor é um ingrato, eu não larguei o senhor, eu não peguei uma parte do seu dinheiro e fui gastar à toa. Esse moleque aí fez isso, e o senhor fez uma festa enorme para ele. Eu trabalho aqui com o senhor, deu o meu sangue aqui nessa fazenda a vida toda, o senhor nunca me deu nem um frango. Agora, ele não, fez o que fez, o senhor mandou matar o novilho cevado para ele. Eu não posso concordar com o senhor, e nem concordar com o procedimento desse. Aí ele falou assim: filho, não se aborreceu com o rapaz não. Filho, você não entendeu que este teu irmão estava morto e ressuscitou. Você tem ficado sempre aqui comigo, nunca lhe faltou nada. Você não passou pelos apuros que ele passou, mas ele passou e aprendeu. Ele agora está transformado. Você não passou apuro nenhum, por isso que está aí ridicando um pouco de afeto para alguém que está precisando. Então, esse procedimento desse filho egoísta representa a outra metade da humanidade. A primeira metade, representada pelo filho que voltou, é a metade do pessoal que erra para burro, mas começou a entender, mesmo de dentro da dor, e volta ao Pai através do processo religioso, tentando se aprumar na vida. Agora o outro não, o egoísta é aquele que não entendeu os bens que enfeitaram a vida da gente o tempo todo, e fica achando que todo mundo é obrigado. São esses filhos que ficam achando que os pais são obrigados a zelar por eles, a protegê-los e tal, porque eles são filhos. Eles não valorizam os bens recebidos dos pais, e não valorizam o lado bom das pessoas. É metade da humanidade que faz isso. A outra metade faz aquilo. Peca para danar, mas tende a voltar ao Pai através da religiosidade. E o outro lado nem tende a voltar ao Pai ainda. É para trás disso. Então Jesus, quando contou essa parábola para os sacerdotes, estava pensando que eles eram pais. E eles entenderam a parábola. Eles podem não ter concordado na hora, mas entenderam. As outras duas parábolas foi a das donas de casa, que foi da dracma perdida. E a outra foi a parábola contada para os companheiros, para as mulheres perdidas, para os mundanos, cobradores de impostos, aquela turma toda. E Jesus contou também para ele uma outra parábola, que ficam as duas em crédito para nós abordarmos num outro dia. Mas por hoje nós temos que encerrar. Vamos lembrar um pouquinho de alguma coisa destas aqui lembradas, para que nós nos fortaleçamos um pouquinho em decisões convenientes daqui para frente. Porque se a gente vai ao centro e não volta para casa com nenhuma decisão conveniente, é porque a gente não aproveitou bem a ida ao centro. Nós estamos nesse mundo para transformar. Não vamos esquecer disso.